Numa trama dentro e fora da Terra, a nossa equipe mais maluca criou coragem para poder enfrentar os seus traumas em um grande ato de coragem. Enquanto isso, o Underground está de luto pela perda de dois dos Alders após a invasão do Candlemaker por lá. Esse sexto episódio da segunda temporada de Doom Patrol, intitulado Space Patrol ou Patrulha do Espaço, deu o que falar. Eu sou Kaique Almeida e este é o Te Digo Nada. Vamos começar por onde terminou o episódio anterior. Após a Dorothy ter feito o pedido para o Candlemaker para matar a Baby Doll, nós encontramos o corpo das duas lá naquele porão da mansão, em que o corpo da Jane estava todo coberto de cera. Ao mesmo tempo, o chefe ele sai pela mansão à procura da sua filha, a Dorothy, mas não a encontra. Ao invés disso, ele acaba encontrando o Cliff, que chega lá com aquele dedinho decepado, horrorizando um pouco o chefe. Mas o chefe tá tão preocupado com a Dorothy que nem dá muita atenção pro Cliff. O chefe, de fato, não tem nenhuma empatia por nenhum deles. O Cliff ficou lá todo feliz por chegar com o dedo e dizer: ah, cara, aquele experimento bacana lá, sensação, sentimento, beleza, bora lá. E o chefe cagou pra ele. Ele simplesmente não se interessa lá pelo pessoal da equipe e ele só tem, de fato, atenção pela Dorothy. O Cliff acaba ajudando ele nessa busca pela Dorothy, deixando muito claro que ele não está muito confortável com isso. Até que ele encontra o corpo da Jane e quando o chefe vê que o corpo dela estava todo repleto de cera, ele já entendeu que isso foi obra da Dorothy. O Larry ele acaba chegando na mansão nesse tempo e ele vê que eles têm visitas na porta de casa. Ele fala tanto pro chefe quanto pro Cliff que o chefe vê quem são, mas não dá muita atenção. Esses visitantes eram os pioneiros do desconhecido, mas eu vou deixar para falar deles melhor mais lá na frente. Só posso dizer que eles eram astronautas que foram mandados para o espaço a pedido do chefe em uma daqueles experimentos malucos em busca da imortalidade que ele buscava. A Dorothy acaba aproveitando que eles chegaram na nave e ela pega ela e vai embora lá para o espaço. O chefe e o Cliff acabam acompanhando ela. Nessa viagem, o chefe acaba confessando para o Cliff todos os seus medos em relação a Dorothy e também a influência do Candlemaker sobre ela. E eu me senti diversas vezes como se a produção da série estivesse colocando um espelho entre o chefe e o Cliff. Os dois são pais que amam suas filhas, só que ao mesmo tempo eles são pais muito ruins. E quando a gente vê um problema que está acontecendo entre duas pessoas, por exemplo, é muito mais fácil a gente identificar esse problema e confessar ele do que quem está de fato vivendo ele, que não tem tantos olhos para isso. E foi o que o Cliff percebeu. Ele viu que essa relação entre o chefe e sua filha não era tão saudável e era muito triste. Ele percebe quão triste é a situação da Dorothy, principalmente depois que ele a encontra extremamente devastada lá naquela lua, onde ela estava fazendo um enterro para o próprio Manny. Eles têm um diálogo muito sincero e muito verdadeiro, onde o Cliff a conforta e dá todo o carinho que ela precisava naquele momento. Ela é uma criança muito devastada e que passou anos de sua vida presa e encarcerada, seja por parte do circo, que a exibia como um animal, ou então presa pelo próprio pai, que estava tentando protegê-la do mundo. O Cliff fala para ela não se sentir tão culpada pelo que aconteceu com a Jane, e durante toda essa cena o Cliff foi muito mais pai para ela do que o próprio chefe. Quando há esse encontro entre a Dorothy e o seu pai, ele não a abraça, não a conforta, dizendo que vai ficar tudo bem, e ele nem pergunta se ela tá bem. Quando o chefe a encontra, ele já chega logo dizendo para ela nunca mais fazer um pedido, ou seja, ele não a conforta, ele a adverte. E de verdade, o Niles é um lixo de pessoa, principalmente no final do episódio, que depois do Cliff ter testemunhado tudo o que aconteceu e descoberto que está envolvido com a Dorothy, ele é descartado feito um lixo do lado da nave pelo próprio chefe. O Vic continuou lá em Detroit enquanto o Cliff decidiu voltar para a mansão, lá no começo. Ele tava lá com a Ron e tal, eles estavam se beijando, se agarrando, se pegando, naquela putaria. E ele acaba descobrindo os motivos da Ron sentir tanta dor. Ela, na verdade, estava sendo envenenada pelos restos da tecnologia que ficou em seu corpo. E quem é responsável por essa tecnologia é a Star Labs e a Calder Robotics. Alguém também tá tendo esse sentimento de que o Niles está envolvido em tudo no mundo, sei lá, ele descobriu que é a locomotiva, a TV também, sei lá. Então ele decide confrontar o seu pai para saber o que ele tinha a ver com a Ronnie, qual era a relação da Star Labs com ela. Mas ele acabou recebendo lições amorosas do seu pai de como lidar com mulheres. Ele acabou ignorando alguns desses conselhos e voltou para Ronnie, onde ele acaba resumindo tudo que foi a primeira temporada para ela de uma forma muito engraçada e resumida. E mesmo ele confessando que ele possui um estresse pós-traumático, ele decidiu deixar esse trauma um pouco de lado para cuidar da Ronnie.
Ok, eu acho fofinho, eu acho romântico e tal, mas isso acaba trazendo muitos prejuízos pra ele mesmo. Lembram que a Rita ela foi fazer um teste pra peça local? Então, no final do episódio passado, que está nos cards aqui em cima, ela foi aprovada para ir pra essa peça e agora ela foi pra esse primeiro ensaio. Quando ela chega lá, ela descobre que a peça não era sobre o que ela pensava que era, e na verdade era sobre aquela sucção da cidade por aquele buraco de minhoca do burro lá na primeira temporada, nos primeiros episódios. Ela chegar lá, ela encontra uma outra atriz que iria fazer a própria Rita na peça, ou no caso, o monstro que seria a Rita. E ela percebe que essa mulher seria sua nova inimiga. Não aconteceu muita coisa relacionada à Rita, exceto pelo fato de que talvez eles estejam construindo algo que vai ser melhor desenvolvido mais lá pra frente. Mas nesse episódio ficou muito claro também a forma como as pessoas estavam enxergando a Rita, a vendo principalmente como um monstro. Se fosse a Rita lá da primeira temporada, ela iria se derreter, ela iria se deixar se abater. Mas a personagem tem sido desenvolvida a um ponto e até uma certa autoconfiança de que ela conseguiu não somente manter aquela pose dela, como ela não conseguiu perder o controle dos seus poderes e se manteve intacta. Eu acredito que isso seja até uma própria metáfora de como a Rita ela está lidando com as suas habilidades e com seus próprios traumas, a ponto de conseguir manter um controle sobre os seus poderes. E falando sobre desenvolvimento de personagem, eu queria falar sobre o Larry. Então, os pioneiros do desconhecido chegaram lá na mansão da patrulha e quem os recebeu foi o próprio Larry, que ficou de babá com eles. Era um trio de aventureiros composto por dois homens muito babacas e que tinha todo aquele estereótipo de aventureiro dos anos 60. O Larry até chegou a reconhecer eles por conta da época em que eles viveram. A última integrante do trio era a Valentina Vostok, conhecida por Moscou. Eles conversam e parece que ela era quem tinha melhor consciência e melhor capacidade para manter um diálogo com o próprio Larry. Ela o explica sobre o que aconteceu com os pioneiros quando eles foram mandados para o espaço e que eles faziam parte dessa experiência do chefe em busca da imortalidade, sendo inclusive eles que abriram aquela fenda no espaço que permitiu que aquela energia negativa entrasse naquela camada da Terra e que provocou o acidente com o Larry. Eles acabam se tocando entre si e ele percebe que ela também continha um espírito negativo. Só que diferente do Larry, ela acabou aceitando a sua condição e seu novo status, controlando melhor as suas habilidades e até mesmo a radiação que exalava do seu corpo. Sendo assim, ela não matava as outras pessoas que estavam ao seu redor, por isso que ela não utilizava faixas como Larry usava. E isso tudo levou 5 anos para ela poder controlar. Diferente do Larry, que passou décadas convivendo com o espírito negativo e durante todos esses anos eles se estranhavam entre si, ao invés de se aceitarem e verem que eles agora são um só, como a Valentina e o seu espírito. Nos quadrinhos, a Valentina ela existe, ela fez parte da equipe da Patrulha do Destino e ela também ficou conhecida como a Mulher Negativa. Toda essa conversa entre a Valentina e o Larry o fez perceber a forma como ele tem tratado o próprio espírito negativo e como eles se relacionam entre si e como isso acabou influenciando a sua própria vida. No final do episódio, ela vai embora para continuar suas aventuras, enquanto o Larry ficou lá refletindo sobre como ele iria agora viver com esse espírito negativo, se aceitando melhor, a ponto de não mais viver esse estranhamento entre ele e o espírito, e criando coragem também para poder confrontar a sua família, o seu filho, para poder deixar tudo em panos limpos. E eu queria, bater palmas pro Larry para esse ato de coragem. Mesmo depois dele ter sido traído pelo seu filho, ele decidiu continuar com a sua vontade de se reencontrar com sua família e de recriar esses laços que foram perdidos com os anos. E é claro que eu ia deixar a Jane por último, não? Depois dos incidentes com o Candlemaker lá no Underground, todos os alter egos ficaram extremamente abalados e abatidos. A Jane mesma, ela estava em prantos depois da morte da Baby Doll e da Kate Flamejante. E enquanto todos os outros alters estavam se preparando para fazer um funeral para elas duas, a Jane estava ainda muito incrédula se de fato elas tinham morrido ou não. Além do mais, eles são personalidades e que estão apenas na cabeça da Kai. Se ela de fato pode matar uma personalidade dessa maneira? E aí ela lembra que a única maneira de fazer isso era como a Miranda fez, que era de se jogar num poço.
O seu desespero em salvar os outros Alders chegou ao ponto de ela ir encontrar a própria Kay, a criança, para poder perguntar o que ela deve fazer como primária. E a Kay acaba falando que é esse o trabalho da Jane, é ela que deve saber o que fazer, não as outras. Então ela vai seguir aquele cortejo fúnebre para poder acabar com aquela palhaçada. Ela chega lá, faz todo um discurso emocional e elas estavam lá na beira do poço, onde seriam as covas das outros Alders. Ela fez um discurso sobre esperar os outros Alders voltar para poder ter certeza se de fato elas tinham morrido ou não. Mas aí sabe quem aparece? A Miranda, que acaba fazendo a própria Samara Morgan e sai daquele poço. Ela diz que o poço a restaurou a sua condição original e que podia fazer isso com os outros Alders também. E no final, ela pediu o seu posto de primária de volta. Além do mais, era tempos de mudança. Os outros alter egos, eles já preferiam a Miranda, a vindo como uma melhor responsável para cuidar da Kay, diferente da Jane, que não estava sendo bem vista pelos outros Alders. Então ela toma o posto de primária e assim termina o episódio. E aí, gostaram desse episódio? Eu achei ele um pouco morno. Ele foi bom, mas não melhor e nem tão emocional como foi os outros. E eu queria destacar o melhor desenvolvimento do Larry e ele decidir voltar a falar com sua família. Queria também destacar a Jane e de ser uma agente um pouco mais ativa quanto às coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E também esse desenvolvimento melhor dado ao Cliff e a forma como ele estava lidando com a Dorothy. Então, se você gostou desse vídeo, até mesmo se você não gostou, dê aquele like maroto aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar ele a crescer um pouco mais. Compartilhe ele com seus amigos e com seus grupos, ajudando a espalhar a palavra do Te Digo Nada. Essas são as minhas redes sociais passando aqui por baixo. Eu agradeço a vocês e até mais!